Quando a gente fala do consumo de roupas, a gente fala de satisfação pessoal, né? A gente fala da satisfação, da realização de desejos, a gente fala de todo um comportamento específico. Então, eu falo isso não somente como estudante de história, mas como consumidora. Assim, durante muito tempo eu pratiquei esse consumo inconsciente, esse consumo de lojas, de roupas baratas, que quanto mais barato, mais eu poderia comprar, na minha perspectiva. Quanto mais barata fosse a roupa, mais eu poderia comprar. Então, durante muito tempo, eu era escrava desse modus operandi. Eu ia, via a propaganda, sentia a necessidade de ter aquilo, sentia a necessidade de mostrar que eu tinha aquilo. Inconscientemente, ia naquele modo mecânico, queria comprar, porque comprar era ser, né? Ter era ser. Então, eu e tantos outros acreditam nessas fórmulas de sucesso da sociedade. Que comprar é ser. A partir do momento que eu tenho, eu sou alguém. Só que a gente percebe que é um consumismo que mata. Que a segunda moeda, a segunda face dessa moeda de compra é pobreza, é a precarização do trabalhador, é um consumismo que mata, é um consumismo que precariza pessoas. Eu acho que a partir desse documentário já reforçou a ideia que eu vinha trabalhando há muito tempo, mas não deixa de ser chocante, não deixa de ser uma imagem pesada de ver. É uma realidade difícil de digerir. É uma realidade que a gente sempre tenta esconder. A gente sempre tenta negar que não existe, mas ela existe. Então, só reforçou mais essa luta que a gente tem de resistir diante de tantos mecanismos que fazem você querer comprar. É uma resistência, a gente trabalha com essa resistência de não seguir o fluxo, de perceber que é preciso ter criticidade para lidar com a compra. É preciso ser consciente, é preciso saber que aquela minha blusa de R$ 9,99 foi feita por um trabalhador em condições precarizadas, um trabalhador, quem sabe, escravo, trabalha em fábricas têxteis em condição de escravo. Então, é uma consciência que é construída, não é fácil, é uma consciência que é dia a dia, é uma desconstrução que a gente faz, é uma desconstrução diária, mas é uma desconstrução necessária, porque a gente sabe que, pelo menos no cenário brasileiro, existem leis que atuam, que fiscalizam, que tenta de alguma forma punir, mas a gente sabe que existe um império por trás disso que é muito superior, que apesar de existir essas leis, muitas empresas não chegam a sofrer penalidades. E por mais clichê que pareça, a solução para isso é a conscientização. A solução para isso é boicotar esses espaços, é boicotar essas lojas. É pesquisar, é ir atrás. Essa loja é de confiança, essa loja ela dá a estrutura mínima para os seus trabalhadores. Cabe ao consumidor final que vai comprar aquela peça perceber entender se aquela loja ela está dentro das normas trabalhistas, se ela tem algum caso de trabalho escravo ou não. Infelizmente, por mais clichê que pareça, cabe ao consumidor. É uma questão nossa. Eu quero uma peça produzida por trabalhador em condições escravos, em condições precarizadas. É uma questão de consciência que é uma desconstrução difícil, é uma desconstrução lenta, porque a gente vê que já existe toda uma mentalidade do consumo. É algo que não dá para fugir. A gente está dentro de uma sociedade consumista. O nosso ethos é consumista. Crianças já crescem dentro dessa normatização de comprar, de querer, a publicidade, ela atua muito nisso, de você tem que comprar, você tem que ter. Então, é uma desconstrução difícil, mas é uma desconstrução necessária. O interessante é, quando a gente assiste esse documentário, é porque ele mostra uma realidade muito no campo, na esfera, assim, num aspecto mais mundial, né? Ele mostra uma realidade mais ampla. Mas a gente não pode deixar de pensar que essa é uma realidade que existe no Brasil. A gente não pode deixar de pensar que nós fazemos parte dessa realidade a partir do momento que a gente compra o produto, a partir do momento que a gente é consumidor. Então, uma consciência do consumo, ela é necessária, ela é urgente. Por exemplo, quando a gente vê que no Brasil existe uma escravidão contemporânea.
vários núcleos, várias indústrias já foram, por exemplo, flagradas com trabalho escravo. Esse é um debate atual, é um debate que existe e é um debate que é camuflado, né? É um debate que não se vê muito. Mas uma rápida pesquisa na internet, por exemplo, nos dá mais para ver empresas como Marisa, empresas como Renner, empresas como Americanos, lojas americanas, pernambucanas, que se caracterizam nesse aspecto da roupa barata e que faz uso de mão de obra escrava. A gente tem que pensar que por trás de toda peça barata existe uma origem. Por trás de toda peça barata existe um custo que foi omitido. Então, não é uma realidade apartada, é uma realidade que é nossa. A gente faz parte dessa realidade e nós, como consumidores, ajudamos a perpetuar isso. Então, vale o quê? Uma certa responsabilidade social. A gente pesquisar, a gente ir atrás. Por exemplo, de 2010 para cá, várias empresas foram atuadas com trabalho escravo. Trabalho de imigrantes ilegais, por exemplo, que são encontrados em condições de escravidão. A palavra escravidão, ela existe na nossa sociedade contemporânea. A escravidão existe, principalmente em indústrias têxteis. Então, é nossa responsabilidade ir atrás disso. É nossa responsabilidade entender que a roupa que a gente veste tem toda uma produção por trás. Seja uma roupa de R$10 da Feira José Avelino, por exemplo, ou uma blusa de R$200 da Zara. Não importa, por trás da produção dessa peça existe um trabalhador precarizado, existe um trabalhador que ganha pouco por cada peça. Então é uma realidade que existe e que trazer essa realidade à tona é um debate urgente, é um debate necessário.